Experiência não é o que te acontece, é o que você aprende com aquilo que lhe ocorre. Não espere o momento certo. Pegue um momento e o torne perfeito. Quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. A noção do dever bem cumprido é uma luz firme para o dia e um abençoado travesseiro para a noite. Não se misture com quem você não seria. Caminhamos pela fé, não por aquilo que vemos. E aí, galera, hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre o sistema de graduação. Ter um sistema de graduação ou não ter um sistema de graduação. Então, daqui a alguns anos eu vou estar abrindo um dojo aí, né? E eu não vou ter um sistema de graduação. Por que eu não vou ter? Porque as faixas aí e tal, graduação, só serve para restringir o nível das pessoas. É para restringir e também é puro ego. As pessoas ficam com a ambição de conseguir uma faixa acima da outra. Tudo bem, mas se eu não utilizar esse sistema de graduação, vai diminuir minha renda, porque eu ganho bastante, né, para estar repassando uma faixa ali para a pessoa, e aí ela fica determinado tempo ali e recebe mais uma faixa ali, mas ela tem que pagar um certo valor, né, para ganhar. Tem que pagar, né? Tem que pagar por causa disso, porque serve para restringir e também por interesse das pessoas em ganhar um dinheiro, em ganhar um troco ali. Mas por que isso não é legal? Porque as pessoas já vão ficar com aquele pensamento, a não ser o que, eles vão ficar se avaliando pela cor da faixa ali. Então, vamos supor uma criança, olha só, a minha faixa é superior à tua, como se ele fosse melhor que o outro. Mas não é assim, ninguém é melhor que ninguém. E eu dou exemplo aí de Lao Tse, não sei se falei o nome do cara certo aí, mas ele tinha lá, ele montava um cavalinho, ia passando, né, ia espalhando a palavra, ia pregando as coisas, isso antes de Cristo. Tem escrituras no livro dele que profetizaram, né, que profetizam a chegada de Messias, no caso. No livro dele está escrito lá que ele vai chegar, e isso foi escrito antes dele ainda. Então, né, é uma ótima referência que eu tenho para passar aí para vocês. E o pior é que eu esqueci agora o que eu ia falar. Sim. No caso, começa a se comparar, né? Se avaliar. Olha a minha faixa aqui. É como se ele fosse superior a outra criança. Então não é legal ter esse sistema por faixa. Porque, né? Esse exemplo aí do Lao Tzu aí que eu vou... Lao Tse. Eu não sei falar o nome do cara, é muito difícil. Mas tá aí na tela para vocês. Ele disse assim, em um exemplo dele: ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que tu, e tu não é melhor do que eu. E eu também não sou melhor do que ninguém, sendo. Deu para entender como é? Eu não sou melhor do que ninguém, sendo. Eu não sei mais do que ninguém, sabendo. Uma frase anula a outra, porque ninguém é melhor do que ninguém, mesmo sendo. Ninguém sabe mais do que alguém, sabendo, porque todos têm alguma coisa para ensinar. Todos têm alguma coisa para ensinar. Então esse belo exemplo dessa divindade que eu dei para vocês é excepcional. Então levem isso aqui para a vida também. Eu não sei mais do que ninguém, sabendo. Ninguém sabe mais do que ninguém, sabendo. Então, né? Eu não sou melhor do que ninguém, sendo. É algo impressionante. Então é só para parar para pensar e ver a lógica disso. E ver a lógica. O sistema de graduação faz com que uma criança, por exemplo, já está incentivando ela que ela deve ser, vamos supor, se mostrar superior a outra pessoa. Mas não. Por isso que eu não concordo também com o sistema de graduação.
Então se tu der uma faixa para uma criança, ela já vai ficar se avaliando como superior à outra. E a outra, que tiver o grau menor, ela vai se sentir restringida bem mais ainda. Ali a outra pessoa tem um grau um pouco maior, né? Ela já vai se sentir superior à outra, e a outra vai se sentir inferior a ela, e aquela vai se sentir inferior a essa. Então não é legal o sistema de graduação. Aí fica aquele, né, embate ali e tal, que alimenta o ego, alimenta a ambição. Por isso que os Kaiô ali, né, resolveram. Já que o sistema da moita está criando esse sistema aí, no caso, porque o Kung Fu ele é bem mais antigo do que 4.000 anos nos primórdios que ele recebeu esse nome, a origem do nome no caso, que é um vídeo também que eu vou trazer para vocês, porque no momento que ele recebeu o nome, ele já existia. Então, antes dele ter recebido o nome aqui de Kung Fu, tinha mais coisa lá para trás. E desde o momento que ele recebeu o nome, é 4.000 anos e tal. Certo? Então tem que ter isso aí em vista, para não ficar restringido apenas a 4.000 anos. Tem que conhecer a história também, porque é isso aqui que eu estou falando. No momento que o Kung Fu recebeu o nome, tinha mais coisa lá atrás. E a partir que ele recebeu o nome, começou a contagem. 4.000 anos, em torno disso, né? Então tem que estar ligado, porque isso também é uma restrição. Porque já para camuflar que os Kaiôs, né, fizeram isso. Foi coisa do sistema da moita também, porque o Kung Fu é muito mais antigo que isso. Então os Kaiô lá atrás já tinham resolvido tudo. Já que, né, se quer esse sistema de graduação, vamos fazer o seguinte, vamos ter que resolver as coisas aqui. Eu já expliquei também em algum vídeo aí no canal, que eles fizeram o quê? A quebra do ego. O que seria a quebra do ego? Vamos lá. O que eles fizeram? Se reuniram, criaram, né, um jeito ali de vamos supor assim, uma espécie de grau de divindade. A corrente divina que eles têm com o Criador. Então cada corrente, cada argola aqui, tem um elo que eles têm, significa mais corrente divina com o Criador. Então, quando vocês veem alguém, né, que é raro ver isso, então, né, é raríssimo, porque eles são Kaiô, né, galera, não tem o que explicar. E o sistema deles é esse, a argola aqui no braço, aqui, isso serve para mostrar o grau da corrente divina deles. Então, eles fizeram isso depois que o sistema da moita começou esse sistema de graduação aí e começou essas tramóia toda. Então eles resolveram, do Shifu para baixo, deixa as faixas aí, a graduação e blá blá blá. Deixa aí, eles não vão saber disso, não vão saber. E quando um Shifu recebe, né, o direito de conhecer um Kaiô, tem treinador para isso, ele não sabe nada do que está acontecendo lá em cima. Ele nunca viu um Kaiô antes. Então quando eles chamam, por exemplo, se esse Shifu tiver esse grau, vamos supor assim, de treino, se ele tiver já bem desenvolvido, eles vão lá procurar ele e vão chamar, vem pra cá e tal. E aí, quando ele for chamado, ele vai ter que fazer a quebra do ego. E o que seria a quebra do ego? Pega a faixa e coloca fogo. Isso é a quebra do ego. Tem a piada aí, né, no canal, piada de Hetsu Kaiô, piada de Kaiô. Passando por um duro treinamento no deserto, um Hetsu Kaiô se depara com um falso mestre, parado perto de um oásis. Então ele para tomar água. É falso mestre, eu sou faixa preta com 20 listras, estou no 23º Dan. O Hetsu Kaiô nem aí continua tomando sua água. O faixa preta insiste e pergunta, você não parece uma pessoa normal, e pergunta ao Hetsu Kaiô, qual é a cor da sua faixa? O Hetsu Kaiô se vira, olha e diz, coloquei fogo. Um Hetsu Kaiô se deslocando para uma dura missão, passa por uma vila e se depara com um bandido apontando um mosquetão para um cidadão. O Hetsu Kaiô para, dá aquela olhada e mexendo a cabeça. Pergunta ao bandido,
o que o senhor está fazendo com esse pedaço de pau nas mãos? O bandido se vira, aponta para o Retsukayo e diz a ele: isso não é um pau, é uma arma de fogo. O Retsukayo pergunta: e o que ela faz? O bandido responde: ela mata. O Retsukayo, nem aí, sai caminhando como se nada tivesse acontecendo, e o bandido olhando. Quando se vira, cadê o cidadão? Um grupo de Retsukaios pupilos cumprindo a tarefa do Retsukaio Supremo está discutindo para descobrir a única função das faixas. Aquela gritaiada e Supremo só esperando. Quando um diz chegamos em um impasse Retsukaio Supremo. O Supremo responde com a voz bem suave: então qual é a única função das faixas? O pupilo diz: descobrimos duas, senhor. A primeira é segurar as calças para não cair. A outra função é para limpar a bunda. Dois Retsukaio batalhando para ver quem toma a água sagrada primeiro. Quando um deles retruca: quando você começar a pensar eu já terei bebido toda essa água. O outro responde dizendo: antes mesmo de começar a pensar eu já terei tomado toda a água. O outro olha e vê o pote vazio. Chegando no templo perguntam a ele primeiro, pois o que tinha bebido chegou atrasado. Então senhor Kaio, conseguiu beber água? Ele responde: não, ela evaporou com calor. Um bando de falsos mestres estavam discutindo em uma mesa para ver quem tem o grau mais alto, pelas faixas. Quando o Retsukaio Supremo entra no local, o bando olha, dizem a ele: e tu qual é seu nível? O deus dragão nem aí, continua o que tem que fazer. Parado no balcão fica escutando a discussão. Quando termina e desloca para ir embora, perguntam novamente a ele dizendo: estamos discutindo para ver quem tem o grau mais alto, tem alguma sugestão? Ele diz: lutem. Mas a gente está discutindo o nível pela faixa, qual é o seu? Ele responde: meu nível não tem medidas, por isso não tenho faixas. Dois Retsukaio discutem para decidir quem irá destruir a montanha primeiro. E do nada surge um falso mestre, e fica parado do lado com as mãos na cintura quase desaparecendo de tão magro. Ele diz com várias faixas amarradas na cintura: é impossível derrubar essa montanha, vira e vai embora. Os dois deus dragão, nem aí, continuam a decisão fazendo joquimpo. O falso mestre ali pelas tantas, andando escuta um estouro, olha e vê só a poeira. Chegando no dojo perguntam a ele: que barulho foi esse? Ele responde: dois malucos derrubando montanhas com bombas. Um kami, preocupado com uma planta, pergunta ao Retsukaio Supremo: por que não mandaram chuva suficiente esse mês? Ele respondeu: não sei. E o kami: faltou uma gota para essa planta aqui. Vamos ter que entrar no templo celestial para pedir chuva. Vamos lá, diz o Retsukaio. O kami e o Retsukaio, acompanhado de seus pupilos, chegam no céu em bando. O kami fica olhando e para de lado, e o Retsukaio diz à divindade responsável: faltou uma gota de chuva e uma planta está sofrendo por causa disso, pode mandar uma gota lá para baixo, por favor? O deus responsável pela chuva responde: é claro. Olha para baixo, encontra a coordenada correta, começa a mirar, e gospe para baixo e diz: pronto, uma gota para a planta. Todos olhando assustados vendo o movimento do deus, ele pega um pote e diz: cada um gospe aqui dentro, eu vou mandar chuva extra este mês. O kami pergunta com medo: tá faltando água aqui em cima? O deus responde: não, tem demais, mas é bom poupar para não faltar. Então o kami, sentindo-se à vontade, ordena a seus subordinados: andem, guspam logo no pote, encham vários que esse mês terá chuva extra. Pessoa comum, não parece ser uma pessoa normal. Qual é a cor da sua faixa? E esse Retsukaio vira, olha para ele e diz: eu coloquei fogo. E essa aí é uma piada. E só os melhores aí vão conseguir entender. Por quê? Porque uma faixa não serve para nada. Não serve para nada. O que uma faixa faz? Tu tem uma faixa, tem uma corda ali, independente de qual for o sistema de graduação. Nada. Não vai fazer nada. Absolutamente nada.
Porque já tem também outra história aí, né? Ah, eu sou mestre. Não, ninguém é mestre. É os outros que vão te considerar mestre. Ah, mas precisa a faixa para mim ver que eu sou mestre, para mostrar que eu sou mestre. Não! Ninguém se considera mestre. Isso aí também já foi inventado. Já foi inventado. Ninguém se considera mestre. Não deve se considerar. Ninguém deve dizer eu sou mestre. Não é. Não é. O mestre é considerado pelo próprio discípulo, que vai decidir se ele vai ser mestre dele ou se não vai. Se o discípulo decidir, tu não é meu mestre, por causa disso e aquilo, eu não quero que tu seja. Porque por causa disso e aquilo, não interessa se ele vai ter uma faixa ali ou não. O discípulo vai decidir, tu vai ser o meu mestre. Ele querendo ou não. E aí ele vai procurar, né? Tem jogos, filmes, mostra isso. E aí o mestre não quer ensinar. Ele considera o cara um mestre ali, ou a mulher, né? A sensei e tal. Mas ele não quer ensinar. Ela não quer ensinar. E eles vão atrás para fazer, né? Com que essa pessoa ensine. Porque o discípulo reconhece como mestre e decidiu que essa pessoa, né, vai ser a sensei dele e tal. É isso. É isso. Então, quando ela decide que vai ensinar ele, esse discípulo já tinha decidido que ela é a sensei dele, a mestre dele. Então, né, tá aí já a diferença. Não adianta colocar uma faixinha aqui e dizer que é mestre, porque os outros vão ter que concordar, vão ter que decidir se tu vai ser o mestre dessa pessoa ou se não vai ser. Pode ter 500 faixas aí, graduação e blá blá blá. Se a pessoa não decidiu que tu é mestre dela, não adianta, ela não vai te aceitar como um mestre. Então outra coisa que não serve para nada. A faixa serve para restringir o level. Quando alguém te perguntar qual é o grau da tua faixa, aí tu diz, né, eu sou faixa preta, eu sou faixa marrom, sou faixa verde. Tu tá restringindo o teu level. O correto é dizer assim, eu não uso faixa porque o meu grau não tem medidas. Não tem medidas. Esse é o correto. Esse é o correto. E também tem piada disso aí no canal. Piada de Hetsu Kaiô, que ele chega ali para resolver as coisas. Aí tem um grupo de falsos mestres sentado, conversando, medindo, né, o level pela faixa. E aí eles perguntam, né, quando vê o Hetsu Kaiô passando, porque, né, o cara todo musculoso passando, obviamente chama atenção. Pergunta para ele, a gente está decidindo o grau pela cor da faixa, tem alguma dica? E aí ele responde, sim, lutem, lutem. E aí ele responde assim, mas a gente está decidindo o nosso nível pela cor das faixas. Olha que bobagem, né? A gente está decidindo o nível pela cor das faixas. E aí ele pergunta, qual é o seu? E o Hetsu Kaiô olha para ele e responde, eu não tenho faixas porque o meu nível não tem medidas. Não tem medidas. É insondável o nível dele. Ele não usa faixa. Deu para entender o que essa piada quer dizer? E a raiva que as pessoas hoje têm por causa disso está tudo escondido, ó. Joga lá para baixo, porque ninguém deve saber disso aqui, né? O sistema da moita que esconde. SDM, sistema da moita. Já existe, ó, milhares de anos. Milhares. E tudo que eles fazem é isso. O que as pessoas não devem saber, joga pro lixo. Deixa aí esquecido. Ninguém precisa saber. E é isso que eu prego aí no canal. O que está sendo esquecido. Porque a faixa não serve para nada. É para restringir. É para restringir. E para faturar. É para isso. Primeiro, o aluno vai ser restringido ali, né? Então ele também vai ter ambição, puro ego, de conseguir uma acima da outra. Puro ego. E também o mestre vai usar ali a faixa, sou faixa preta. Não, tem que provar que é alguma coisa. Tem que provar.
E mesmo assim não adianta. Se a pessoa não te considera um mestre, ela não vai te reconhecer como um mestre. Não adianta tu dizer, eu sou o teu mestre, tu vai obrigar ela a ser o teu discípulo se ele não aceita tu como mestre? Não, não, ele que vai decidir. Ele que vai decidir. Tu não vai apontar o dedo que nem eu estou fazendo e dizer, eu sou o teu mestre. Não vai, não adianta. Porque se a pessoa não decidiu que tu vai ser meu mestre, não adianta. Não adianta dizer eu sou teu mestre. Não adianta punir ela para dizer eu sou teu mestre. Não adianta. Tem os filmes até, tem um filme do Jack Chan que ele fala, respeite os seus superiores, seus professores. Aí ele fala isso porque o discípulo dele já aceitou eles, né? Tinha um Jet Li também ali no filme, já tinha aceitado eles como mestres. No caso, eu não me recordo ao certo agora, mas o correto é isso, galera. É o discípulo que tem que reconhecer, ele que vai decidir se a pessoa vai ser mestre dela ou não. É isso, e não é a pessoa dizer eu vou ser o teu mestre agora. Não, não. Por isso, né, é isso aí. É a pessoa que vai decidir, certo? Espero que eu tenha tirado as dúvidas aí de vocês. Por que não ter um sistema de graduação por faixa? Bom, as pessoas hoje em dia têm porque elas querem faturar e também porque querem, né, ter aquele sistema ali porque acham que é o correto, mas não é, porque ele serve para restringir. Restringe o nível de vocês. Restringe o nível de vocês em quê? Uma faixa, por exemplo. Não sei o que, 20º, blá blá blá. Por aí. Vai restringir até esse ponto. E quem não usa uma faixa, não acredita em faixa, que é o meu caso, eu não acredito em faixa. A faixa não serve para nada. Ela não mostra o teu nível. O que mostra o teu nível é mostrar que tu sabe fazer. Tem que provar que tu sabe fazer. E não é ter uma coisa aqui na cintura amarrada que vai provar o level de cada um. Não é. É as proezas aí que vocês fazem. Tem que mostrar, tem que provar primeiro. E não adianta ter faixa, que ela não prova nada. Certo? Porque quem não tem faixa, não acredita em faixa e tem esse conhecimento que eu tenho, vai dizer quando alguém perguntar. Eu não uso faixas, porque o meu level não tem medidas. É infinito. Eu posso evoluir infinitamente, pronto, acabou. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. Valeu, até a próxima. Bons treinos. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado.